Olá, meu irmão e minha irmã, espero que todos vocês estejam bem. O propósito desse vídeo, o objetivo desse vídeo, irmãos, é falarmos de uma forma pastoral sobre o culto online, né? Essa expressão que se tornou tão comum nesses dias de isolamento, de distanciamento social, onde nós não podemos ter os nossos encontros físicos em nossas igrejas. Eu quero ler com você inicialmente o texto de Provérbios, capítulo 9, versículo 9, que diz assim: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda, ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Ensinamento da palavra do Senhor, que o sábio, por ser sábio, ele tem os ouvidos atentos e ao receber conselhos, bons conselhos, ele os acolhe e se torna mais sábio ainda. Então a minha esperança com esse vídeo é que nós juntos possamos refletir sobre algumas questões e nos edificarmos, né? E crescermos um pouco mais no conhecimento daquilo que o Senhor tem para nós. Irmãos, antes de eu iniciar a abordagem sobre o tema da nossa devocional, e o tema da nossa devocional é o seguinte: culto online, existe tal coisa? Como lidar com isso? É sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de eu iniciar a abordagem, deixe-me fazer duas observações aqui, logo de início. A primeira delas é que o que eu vou dizer é especialmente destinado a você, né, que é membro da Igreja Presbiteriana do Bom Retiro e que é membro de outras igrejas presbiterianas que têm nos acompanhado no nosso canal do YouTube, nas transmissões que temos feito. Tá bom? Então, não é um vídeo voltado para ficar criticando outras denominações, outras igrejas, outros líderes, não. Tem pessoas que estão na internet que gostam disso, que estão sempre apontando defeitos nos outros, etc e tal. Não, o nosso propósito não é esse. O nosso propósito é nos valermos desse canal, visando a edificação do nosso povo e de você que ainda que não seja membro da Igreja Presbiteriana do Bom Retiro, mas que tem participado conosco, tem caminhado conosco durante esses dias aí de distanciamento social e que tem encontrado aqui nesse canal um ponto de edificação, um ponto de alimento da palavra do Senhor, tá bom? Então o que eu vou falarei a partir do lugar que eu ocupo de ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, na Igreja Presbiteriana do Bom Retiro, pensando sobre as questões de culto à luz do pensamento e do entendimento da teologia reformada, também chamada de teologia calvinista. Segunda coisa, eu preciso dar crédito aqui e reconhecer uma dívida que eu tenho com relação a esse tema a dois colegas oficiais, um pastor, que é alguém que eu já conheço há algum tempo, que é pastor do mesmo presbitério que eu, com quem eu já tenho uma relação boa, eu nutro um certo afeto pela pessoa dele, e um presbítero que não é do meu presbitério, é de uma outra igreja presbiteriana aqui de Ipatinga, que reside próximo a mim e com quem também eu gosto de uma boa relação. Conversando com eles sobre esse novo, com esses dois irmãos, sobre esse novo momento que a gente enfrenta, essas questões de transmissões online, as conversas com eles me fizeram pensar sobre esse aspecto que eu vou abordar hoje, e a necessidade da gente fazer algumas distinções em razão dos termos que nós estamos usando nesse período e que talvez eles podem levar a alguma confusão, que em um médio e longo prazo podem causar prejuízo na espiritualidade de muitos, tá bom? Então a intenção é que a gente faça um alinhamento, a gente entenda corretamente o que está acontecendo nesses tempos, para que a gente não crie um precedente no momento atual que vai nos causar um grande prejuízo daqui a um tempo, tá bom? Então vamos ao nosso tema. Culto online, existe tal coisa? Esse negócio existe? Bem, quanto a isso eu quero destacar duas palavras aqui, tá bom? Discernimento e compromisso. Com relação a esse assunto, precisamos ter discernimento e ao mesmo tempo entender o compromisso que precisamos ter nesses dias. Vamos à primeira palavra, discernimento. Vamos voltar à pergunta inicial, Culto online, existe? A minha resposta, com todo o respeito àqueles que pensam de outra forma, é: não, tal coisa não existe. Por que não? Porque a expressão culto online
ela passa a impressão de que o culto, né, o ato de adoração, pode ser realizado por intermédio de algum meio eletrônico, ou seja, um aplicativo, um e-mail ou qualquer recurso conectado à internet. É isso que a expressão passa, né? Um exemplo é se nós fizéssemos a comparação com outras expressões que aparecem com o termo online. Por exemplo, fazer uma compra online. O que significa? Significa que você não tem que se deslocar fisicamente até uma loja física, né? Mas você pode adquirir o produto daquela loja online, ou seja, pela internet. Fazer um pagamento online, a mesma coisa. Você não tem que ir com seu boleto bancário até uma agência bancária ou até uma casa lotérica ou um posto que lá que seja do assim, correio e fazer o pagamento. Você não precisa ir, né? Dispensa-se a locomoção física. Você pode fazer isso por um meio eletrônico, ou seja, a expressão online aponta para isso. Portanto, quando a gente fala, né, de culto online, a gente precisa entender que a expressão, ela do jeito que normalmente algumas igrejas estão usando, principalmente nesse período agora, ela não traduz uma realidade cultica, litúrgica. Por quê? Porque não existe nenhum recurso online para que você cultue a Deus. Exemplo, vamos pensar num ato de culto aqui, oração, que é um dos atos litúrgicos que a Escritura ensina. Você não pode orar online. Não se pode. Porque o culto é direcionado a Deus. Então você não vai orar por e-mail. Não vai orar mandando uma mensagem, um aplicativo. Não existe isso, né? Louvor, cantar canções ao Senhor, né? Você não vai fazer isso online. Não vai cantar por e-mail. Você abre a boca e canta. Então, o que existe quando a gente fala sobre culto online? Quando uma igreja faz uma programação e a transmite, né, naquele tempo que ela está acontecendo ali, faz a transmissão ao vivo, fala que o culto, né, ele é transmitido online. A transmissão dele é que é online. Não é que a realização dele é online. E é isso que eles precisam entender. Até porque, numa perspectiva reformada, calvinista, a nossa compreensão é que o culto ele é feito tendo como fator regulador, ou seja, a orientação dele, a instrução sobre como cultuar é por meio daquilo que nos é revelado na palavra de Deus, e ele é feito na mediação de Cristo Jesus e no poder, na condução, na orientação do Espírito Santo. Não tem nenhum recurso eletrônico nessa história. Então não existe o culto online. Então vamos primeiro discernir isso, né? Então quando uma igreja, pelo menos as igrejas presbiterianas com as quais eu tenho contato e que, né, estão usando essa terminologia hoje em dia, o que elas querem dizer com essa terminologia é que o culto vai ser transmitido online, né? Não que você está cultuando online, né? Então é importante que a gente entenda isso, porque basicamente aí é que está a grande preocupação pastoral desse vídeo. Tá bom? Então assim, precisamos entender isso. Por quê? De um lado, tem uma equipe de irmãos, o pastor, um pessoal que assim toca, né, que canta, e dependendo da igreja a qual nós estivermos pensando nela nesse instante, tem até algum número ali reduzido de irmãos que estão participando, que estão dando suporte. Outras podem ter um número menor ainda, mas você vai ter um grupo de pessoas que estarão cultuando mesmo, né? Que não é porque tem pouca gente que aquilo não é um culto, né? Não é um culto onde toda a congregação pode ir, porque houve limitações por questões de saúde, mas é um culto feito no dia do Senhor, atendendo ao chamado, né, do Criador, para que se compareça à presença dele e o adore. Então tem uma turma lá adorando, né, cultuando, embora com as limitações, porque nem todo mundo pôde estar ali para atender esse chamado, essa convocação. Ou talvez pode ter a ser na casa de alguém, como é o meu caso, que por questão de saúde eu estou fazendo em casa, né? Mas do outro lado,
você assiste ao que está sendo feito. O fato de você assistir quase em tempo real, eu estou falando quase porque tem um pequeno delayzinho, né? Você tem uma diferença de assim, tempo. Leva um tempo para aquilo que eu estou fazendo aqui, você enxergue do outro lado. Né? Leva um tempinho, não é exatamente em tempo real, tem uma diferença assim. Né? Mas você está do outro lado assistindo o que está sendo feito. Né? Nós não estamos conectados de forma que estamos fazendo juntos. Não estamos fazendo juntos. Né? Nós não estamos juntos aqui. Né? Você pode, do seu lado, ao ouvir, né? Você pode acompanhar e deve. Você pode, inclusive, nesse momento em que você acompanha, você está apresentando também atos de devoção e de adoração a Deus, apresentando o seu culto pessoal. Se de repente a sua família estiver do teu lado, você vai estar junto com a tua família também, recebendo algumas instruções ali e apresentando o culto de vocês a Deus. Mas o meu alvo aqui é te ajudar a discernir que você não está junto. Isso não é a mesma coisa como se você estivesse lá fisicamente. E esse aqui é o ponto. Essa aqui é a questão. E a gente entender isso aqui. E a gente não confundir. Entendemos o que é o culto solene, o ajuntamento solene e o que é acompanhar a transmissão, né, de um culto que está acontecendo. Nós temos que entender que são questões diferentes. Ainda que eu esteja fazendo esse acompanhamento cheio de piedade, aproveitando aquele momento também para apresentar minha devoção ao Senhor, para cultuar o Senhor, mas você não está lá naquele outro culto participando com eles. Não é a mesma coisa. Porque o culto solene, dentre outras coisas, ele é marcado principalmente pelo ajuntamento do povo. O povo se junta. E é importante que tenha essa consciência. E a comunidade dos remidos, dos que foram alcançados pela graça, que reconhecem que pertencem ao reino de Deus, e uma vez alcançados pela graça, com a mente iluminada, eles respondem. Eles são tocados pela graça e então respondem com essa disposição para comparecer perante o rei e adorá-lo. E nesse momento, aquele encontro é uma manifestação histórica, típica do reino de Deus, porque ali estão aqueles alcançados pela graça, introduzidos no reino, adorando o rei. Esse é o culto solene. E a gente tem que estar junto. Quando nós estamos juntos, ele perde essa natureza, essa parte essencial da natureza. Então não vamos confundir as coisas. O que temos hoje é o esforço de lideranças para alimentar o rebanho, fazendo os cultos com uma perspectiva reduzida de pessoas. Tem-se então um momento de culto, de adoração, na esperança de que o rebanho assista e em casa, de alguma forma, aproveite esses momentos para ser edificados também e para ter o seu momento de culto, de adoração a Deus, quer seja particular, quer seja em família. Tá bom? É isso que nós temos hoje nesse momento de isolamento social. Mas de maneira alguma a gente pode confundir e pensar que é a mesma coisa do ajuntamento solene. Não é. Tá bom? Não misture as coisas. Não é. E então, eu quero que você pense um pouco nesse aspecto. Porque muita gente, por desconsiderar a importância do ajuntamento solene, começou até a pensar na possibilidade de ministrar uma ceia à distância, uma ceia online, justamente por ignorar isso, por achar que a simples transmissão de um culto pela internet faz com que todo mundo esteja conectado, como se presente fisicamente estivesse. Só que não é a mesma coisa, gente, não é. E eu sei que às vezes a gente usa termos que induzem ou que favorecem essa confusão. Eu mesmo, revendo algumas frases que eu já disse, ou até algumas coisas que eu já postei, eu percebi isso.
Às vezes a gente solta a frase, mas não reflete bem antes de construir a frase. E depois que você para pensar no que você disse, você fala, essa frase não foi bem construída. Esse texto aqui não representa bem aquilo que eu queria que as pessoas entendessem. Né? Eu aproveito esse vídeo também até para fazer esse meia-culpa aqui. Né? Então é importante que a gente não ignore esse aspecto presencial, senão daqui a pouco até sem online a gente vai querer, porque a gente vai pensar que é simples, afinal de contas eu estou aqui como pastor, né? Eu oro aqui com os elementos que estiverem aqui, você que está aí coloca alguns elementos aí também, coloca um suco de uva, um pão, e eu oro daqui e você está aí assistindo, você come o seu pão e bebe do seu cálice aí e nós vamos comer até aqui. Não! Porque isso é ignorar questões básicas. Por exemplo, parte da ceia, desse sacramento, desse meio de graças tão precioso, vai além do apenas comer e beber, mas tem a ver com comer e beber juntos. É quando nos ajuntamos, quando nos reunimos, é que celebramos isso. Porque é a comunidade do reino perante o rei, celebrando a vida do Cordeiro, celebrando a salvação que temos no Cordeiro. Tá bom? Então, entendamos isso. É bom, é edificante você acompanhar a transmissão dos cursos. Durante o momento que você acompanha, você vai prestar o seu culto pessoal ali, você vai se valer daqueles recursos ali, para orar, para apresentar sua devoção a Deus, né, para ser edificado pela palavra, para agradecer ao Senhor pela possibilidade de estar sendo edificado ali, vai. Mas isso se equipara ao culto solene? Não! Jamais se equiparará. Jamais. Não chega nem perto, para ser honesto. Nem perto. Nem perto. Nem perto. E se você não entender isso, amanhã, quando passar esse momento de isolamento social, o que você vai pensar? Talvez, quando você estiver muito cansado para ir à igreja, você vai ceder à tentação de sentar no sofá da tua casa, ou deitar na tua cama de pijama e falar, olha, eu não vou à igreja hoje não, eu estou meio cansado, mas não tem problema não, vou cultuar a Deus aqui de casa. Não! Ligar, né, um dispositivo na tua casa, sua Smart TV, para acompanhar, né, você não está cultuando como se tivesse ido à igreja. Não, você não está. Isso que você está fazendo em casa é outra coisa. Você pode até orar, ter um tempo de devoção, mas você não substituiu o culto solene por isso. Não, não é a mesma coisa. Você substituiu por uma opção sua, mas você não trocou 6 por meia dúzia, porque eles não são a mesma coisa. Você trocou uma coisa por uma outra coisa absolutamente distinta e inferior. Tá bom? É bom que isso fique claro. E a segunda palavra é compromisso. Você tem que entender que em tempo de isolamento social, você tem que se manter fiel e disciplinado no tocante aos seus exercícios devocionais. Inclusive se esforçando para manter os horários habituais de reunião da igreja da qual você faz parte. Inclusive nesse ponto. Então, acompanhar os trabalhos que são transmitidos pela internet vai substituir o culto solene e o culto presencial? Não, não vai. Mas nesse período, já que estamos com uma série de privações, né, que nos foi imposto por causa do isolamento social, você pode deixar de acompanhar tais transmissões? Também não. Acompanhar tais transmissões faz parte do teu compromisso de se manter firme, unido à igreja da qual você faz parte, da qual você é membro, buscando tanto quanto for possível você manter uma unidade de pensamento, de postura, de propósito, né, caminhando com a mesma agenda que os demais irmãos da tua igreja e buscando apresentar atos de devoção a Deus dentro das limitações que nos foram impostas pelo distanciamento social. Portanto, quando você for acompanhar uma transmissão, ore, reflita em cada leitura bíblica, cante junto, se possível for, se você conhecer as letras, ouça a pregação da palavra, reflita e faça tudo isso como um ato de culto mesmo, mas é um culto teu, pessoal, e se a tua família estiver junto, façam isso juntos,
né? Mas é um tempo que você está aproveitando a transmissão que você acompanha para de alguma forma cultuar a Deus também ali. Está dando para poder entender isso? Isso vai ser louvável, vai ser bom para a tua vida e vai ser aceitável diante de Deus, como um exercício, uma determinação, uma busca de se alimentar e de adorar o Senhor. Agora, falando ainda em compromisso, é importante que você se lembre de não se descuidar de tua vida devocional diária e de cultivar a devoção no ambiente familiar. Nós estamos privados dos encontros de comunhão, estamos no cativeiro, podemos assim dizer. Mas não estamos privados de orar, de ler a palavra, de meditar na palavra do Senhor, de buscarmos a Deus pessoalmente e em família, adorando no nosso lar. Então entendo, o culto congregacional não é possível no momento, porém o culto pessoal, familiar, continua sempre como sempre foi. Ele continua hoje como sempre foi, às nossas mãos. Só pegar. Então dessa forma, que não nos esqueçamos deles. Pelo contrário, sejamos diligentes quanto a eles. Tá bom? Então sejam fiéis nesse aspecto. Portanto, meus irmãos, vamos ter o compromisso de nos valer de todos os recursos que temos para a nossa edificação. Nossa vida pessoal, devocional pessoal, nossa vida devocional familiar. Vamos aproveitar todos os recursos que a liderança eclesiástica tem se esforçado para disponibilizar, para te edificar, para te ajudar nessa caminhada. Mas vamos fazer isso com discernimento. Vamos lamentar o fato de não podermos nos reunir fisicamente, e rogando a Deus que nos abrevie o tempo desse cativeiro para que voltemos à comunhão que tínhamos antes. Então não vamos gostar e muito menos nos acostumar com as transmissões. Não, cada vez que você participar, participe com o coração apertado, dizendo: Deus, eu queria a comunhão, eu queria estar junto com os irmãos. Vou me valer disso porque é o que o Senhor está permitindo que tenhamos hoje, mas eu sei que esse não é o alvo, não é o propósito. Isso é um paliativo que não chega nem perto. Faça isso para que o teu coração não se esqueça que, na verdade, isso é só um paliativo, como eu acabei de dizer, e jamais vai substituir o culto presencial, o ajuntamento solene. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Tá bom? Fica na paz, meu irmão e minha irmã. Tchau.